Online. Começando. Vou dar um F5 aqui. Isso aí. Começando nossa live de hoje. Demora um tempo aparecer. Já tá aparecendo aí, Sérgio? Tô entrando na tua página agora, calma lá. Ao vivo. Aí, que bom. Então agora... Tu vai deixar ali, ó. Você vai deixar só pros teus amigos ou vai abrir... Não, você pode compartilhar? Cara, acho que tu tem que colocar lá em cima lá, compartilhar com amigos do José. Daí tu tem que mudar o pra geral para poder partilhar. Configurações em linha do tempo. Não, mas você pode compartilhar. Eu já mudei ele. Pode... Então, Tá aparecendo ali embaixo compartilhar? deixa eu dar um F5 aqui, pera lá. Ali tem o curtir, comentar, compartilhar. Vamos lá. Vai começar, então. Dando certo aí? Pode ir abrindo lá, não vai chegar gente por enquanto. Tá aberto já aqui, tá na página, já dá para compartilhar. Mas é aquilo que eu te falei. Uhum. Não vai rodar. Vai ter que colocar em geral lá. Não, mas eu já deixei assim. Ah, tá, beleza. Agora deu certo. Deu certo? Então, beleza. Boa noite, pessoal. Estamos começando, então, a nossa live aqui com o professor Sérgio Fernando Maciel, lá de Videira, curitibanense, mas que agora é residente em Videira e trabalha no Instituto Federal Catarinense. Nós somos da área da filosofia e temos a intenção de fazer hoje uma reflexão sobre a educação. O nosso título é Educação não é privilégio, uma construção constante e desafiadora. Por que, né, que a educação não é um privilégio? Né? A educação, ela é para estar ao alcance de todos. Para tal, nós, através da formação inicial, a formação básica, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, aí temos a possibilidade de uma formação técnica ou de uma formação superior, e buscamos, e à medida que vamos alcançando, tendo êxito, nos esforçando, vamos progredindo. E existem outras, para além da formação superior de graduação, em bacharelado, licenciatura, existem mais formações adiante. Existe aí a especialização, existe o mestrado, existe o doutorado, isso são em níveis de pós-graduações. E para que se realize essas formações, é necessário que haja a pesquisa e que haja a produção. E por isso que o convite foi feito ao professor Sérgio, que tem ampla experiência nessa área, nessa vivência, e vai nos enriquecer. A todos nós que estamos assistindo, participando desses momentos de formações, vai nos enriquecer muito com a experiência dele e o compartilhamento de saberes. Então, nesse momento, eu passo para ele poder fazer as considerações iniciais, e aí vamos intercalando, passo a passo. Fala aí, professor José, tudo bem com o senhor? Tudo certo, e você? Obrigado, Sérgio, por participar. Muito bem, antes de a gente conversar um pouquinho, obrigado pelo convite aí para usar a tua rede social, para bater um papo, enfim, né? Nesse mundo de isolamento social aí, as lives viraram o nosso feijão com arroz. Todo dia tem pelo menos um aí que estamos convidando, etc, né? Costumo dizer que eu falo aqui do meu bunker filosófico, né? Porque estou aqui desde o dia 17 de março, que eu fui 2 vezes ao supermercado fazer uma compra, né? Então eu diria que eu sou um brasileiro privilegiado por isso, dado que muitos brasileiros aí não tem como ficar em casa, né? Tem que, na linguagem comum, tem que vender o almoço para comprar a janta, e isso é muito lamentável. E tem o outro lado da cultura, né? A gente não é preparado culturalmente para um momento desse isolamento social, enfim. Então, eu estou aqui. Também é legal que a gente possa usar as redes, e esse vídeo depois ele fica gravado, pelo que eu imagino, né? Na linha do tempo, para a gente
falar de algumas coisas que estão acontecendo aí nesse momento, né? Então, já que a gente está online, né, é muito importante que a gente traga aqui o anseio dos estudantes, sobretudo os estudantes secundaristas de ensino médio, que estão em movimento com a UNE, com a UBS, né, dos estudantes secundaristas, pedindo para que o Enem ele tenha a data prorrogada, exatamente para não serem prejudicados, né? Aqui no meu campus, o Instituto Federal, também a gente... eu sei que as reitorias dos institutos já mandou ofício ao MEC, solicitando que a data do Enem seja prorrogada, exatamente para a gente não prejudicar essa grande quantidade de estudantes aí que vai ser prejudicada, dado que a gente tem alunos tendo acesso ao estudo, ao conteúdo, e alunos que nem internet têm em sua casa, né? Então, é um problema bastante sério, né? Então, agradeço aí o seu convite. Espero que a gente não tire a paciência das pessoas aí ao falar. E eu, quando eu recebi o convite, eu entendi também que a gente vai falar um pouquinho do ser professor, dado que eu, pelo menos, já estou na carreira docente há 15 para 16 anos, e você acho que é mais ou menos a mesma quantidade, né, de tempo? 13 anos. 13 anos. Uhum. Então, para o pessoal que está vendo aí, quem sabe os que estão em formação, né? Já que eu acho que a questão aí é virar para as pessoas que estão buscando a formação inicial, do SESC, né? Eu vou dizer, eu não quero assustar ninguém, mas ser professor no Brasil atualmente, eu diria que é a pior profissão que a gente pode ter, e já digo por quê. Qualquer governo no serviço público aí vai querer pagar menos para ti, vai querer tirar da tua previdência social. A sociedade não valoriza, tanto é que qualquer pessoa acha que pode opinar sobre a profissão professor, dizendo o que ele pode, o que ele não pode em sala de aula. Muitas pessoas vão te culpar por fracassos escolares, né? Vão dizer que o professor é o culpado, mas enfim, ser professor também é abraçar uma utopia, né? É desejar um mundo melhor, é querer fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que as pessoas possam, de fato, ser felizes, né? E, neste caso, quem vai para a profissão docente, quem quer ser professor, tem que ser um sujeito que vive de utopias, porque senão a realidade o engole, como essa que eu falei. Isso. Bem, pessoal, o título começa com uma frase do Anísio Teixeira, que faz parte de uma obra do Anísio Teixeira. Educação não é privilégio. E aí, porque não é para alguns, a educação, ela é, como já na introdução eu falei, ela é para todos. E esse pensador nos coloca, né, um filósofo da educação, nos coloca nessa perspectiva, né, de que ela é unitária e é globalizadora. A formação de todos nós para um bem comum. Deve ser uma formação que nos qualifique, né? Deve ser uma formação que nos estimule, e a nossa formação para professores exige isso. Então, para que a gente possa descrever um pouco esse momento de formação, nós vamos contar um pouco, uma trajetória da nossa vida acadêmica até agora. Nesse sentido de que pode parecer que estava distante, que o momento não era ainda, né, o apropriado, que estava atrasado, por exemplo, como no meu caso, no meu ponto de vista, mas que com o passar do tempo e com a trajetória acontecendo, com o interesse, né, com a vivência, o Anísio Teixeira também dizia que não era só o aprendizado, né, de sala de aula, era um aprendizado para a prática, um aprendizado para realização. Então, começo dizendo lá que eu iniciei a minha formação com 8 anos de idade, o que para nós hoje é considerado atrasado, né? 8 anos de idade é tarde para começar, deveria começar com 6, né? Aí, depois, eu fiz uma pausa na formação, quando eu terminei o 4º ano, fiquei 2 anos sem frequentar a escola, e aí retorno para a 5ª série com 14 anos de idade, o que também é um grande atraso. Aí eu concluo o 8º ano, lá em 99, 2000, e aí fico também um tempo parado e retorno para a formação lá do SEJA, faço uma prova
como é a prova do Enseja hoje, passei em 6 disciplinas num dia de prova e complementei com algumas outras disciplinas. Acho que foram 2 ou 3 disciplinas que eu cursei no Seja em Curitibanos e concluí a formação de ensino fundamental e médio. Então aí já estava com quase 20 anos. Claro, foi rápido no final porque acabou sendo realizado num ano só os 3 anos de formação. Aí que vai entrar o professor Sérgio Fernando na minha trajetória acadêmica. Quando eu ingresso no seminário franciscano, lá em 2003, eu, preocupado com essa questão, né, de... Mais para frente tinha a filosofia, tinha todo o estudo que era feito, né, durante o tempo do seminário franciscano, e o Sérgio Fernando já estava mais adiante. Recentemente, arrumando papéis aqui em casa, encontrei uma carta que enviei para ele lá em 2003. E nessa carta eu expressava minha preocupação. Eu fiz uma formação que foi com muitas pausas, fiz no final uma formação muito rápida. Numa formação rápida você não teve acesso a todos aqueles conteúdos, a todos aqueles conhecimentos, não teve o tempo suficiente para desenvolver todas as habilidades e competências que eram necessárias, que são necessárias, né? E agora, como que eu vou fazer quando eu for para a filosofia? Essa era a minha preocupação. Se eu não me engano, ele estava no primeiro ano da filosofia em 2003, lá em Curitiba. E aí ele me retorna a carta, algum tempo depois, na época da carta ainda, não era como é hoje, que mandou a mensagem e já recebe a resposta. E aí ele me retorna dizendo que tinha seguido um caminho semelhante e que ele estava indo bem, que com a dedicação, com a leitura, com as fichas de leitura, que nós éramos motivados a elaborar semanalmente, então líamos, mas tínhamos o tempo para isso, né? Líamos o livro, entregávamos a ficha de leitura praticamente semanalmente. Então, com o passar do tempo, com a árdua leitura, a constante leitura, com a produção escrita, com as aulas de reforço, aula de português, aulas diversas, fui melhorando aquelas dificuldades que ficaram ali no tempo de uma formação muito rápida, de uma formação de uma prova num dia, e ela acabou sendo me encaminhando lá para quando chegar na filosofia. Aí, quando eu chego na filosofia, o Sérgio já estava no último ano, concluindo, e ele defende lá o TCC, convivemos naquele ano. É uma coisa muito engraçada que eu lembro, não sei se ele lembra, que eu cheguei em Curitiba uma semana antes, porque nós tínhamos uma preparação para o vestibular de filosofia. E ele, como já era lá da turma final, ele chegou uma semana mais tarde. E eu tinha ido lá em Curitiba, conhecendo Curitiba, e estava voltando para Campo Largo, num ônibus, e vejo um ônibus na BR ultrapassando o outro, e vejo o Sérgio Fernando lá dentro. Aí o meu ônibus parou antes, lá no ponto de Rondinha. E quando eu parei, fiquei no ponto esperando, porque o dele já estava subindo, terminava uma subida e já parava. A hora que ele desce do ônibus, eu chego nele e digo, cumprimento ele, dou um susto nele, quase pensou que era um assalto. Então essa é uma experiência boa que eu tive da figura dele, sempre me acolheu, me falou que era bom, tirou o medo lá da questão do estudo da filosofia, né? Eu fiz o ensino médio e não tinha estudado filosofia, nem sabia o que era filosofia, e de repente lá ia ter uma graduação em filosofia. Então essa é a primeira perspectiva. O Sérgio sempre foi um grande incentivador, né? Aquele sujeito que tira o medo, que tira não é tão difícil, motiva. E isso eu guardo até hoje na minha carreira docente e tento transmitir isso para os demais alunos. Sérgio. Mas que base, tu puxou umas histórias aí que nem Cronos, o deus do tempo, não faria lembrar, né? A Menemose, né? Deus da memória, não faria lembrar. Mas bastante interessante essas recordações, cara. E acho que a perspectiva de quando eu comecei a estudar, né, é bastante interessante. E por que a gente retorna aos estudos, dado que eu também, assim como você narrou, eu fiz a minha formação secundarista, toda ela no Seja, a quem de pronto eu agradeço, né, porque o Seja no caso de Santa Catarina, é um serviço público, é educação pública sendo oferecida,
Então, a gente também tem que fazer essa defesa da escola pública. E aqui, aquelas pessoas que trabalham como docentes, como técnicos pedagógicos do SEJA, eles foram muito importantes na minha formação inicial. E é muito importante, então, isso que eu estou falando não porque a gente desiste, né? Eu tenho toda uma história porque que eu saí da escola com 12 anos, mas é importante porque que eu retornei a ela. Quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, talvez, minha memória não está tão boa que nem a tua, né? Eu fui numa porta, a porta dos franciscanos, bati lá, né? Bati na porta dos franciscanos, saiu o Frei Pedro Rodrigues, que os curitibanenses conhecem, e ao qual aqui também agradeço muito, é muito importante para minha formação enquanto pessoa, além de tudo, né? E disse lá, ó, Frei Pedro, quero ser que nem o senhor aí, ó, vestir essa roupa marrom, etc, né? O Frei Pedro, ele não perguntou qual que era o teor da minha fé. Foi uma pergunta acadêmica, Ele perguntou qual que era o meu grau de escolaridade. E eu falei, eu tenho sexta série. Aí a resposta foi curta e reta, né? Quando tu tiver o ensino fundamental completo, tu volta. Fui pro SEJA, 1 ano e pouco lá estudando. Terminei o ensino fundamental, 19 anos, talvez eu tinha. Porta da igreja matriz. De novo, Frei Pedro lá, né? Novamente uma pergunta acadêmica. Não tem nada com o que é Francisco de Assis, qual o grau de fé que tu tens, mas a pergunta é qual o teu grau de escolaridade? E eu falo, tenho ensino fundamental. Novamente deu uma mexida no óculos, assim, e diz, olha, a hora que tu tiver o ensino médio completo, tu vem aqui e conversa comigo de novo. E eu estava imbuído de um grande desejo, de uma grande vontade, que era me tornar franciscano, né? Assim como tu narrou, eu estava imbuído desse desejo. E então, o estudo, nesse caso, essa formação inicial do ensino médio, é o que me possibilitou abrir condição de possibilidade de ser aquilo que eu queria ser. Então, e aqui o que é o estudo para a gente, né? A gente tem a educação nesse mundo capitalista aí que a maioria das pessoas se pergunta o que eu vou ganhar com isso, né? E quando eu vou para o estudo, a pergunta é outra. Exatamente o que eu vou ser com isso. Quais as possibilidades de constituição, de trajetória humana, existencial, profissional, que esse estudo vai me proporcionar. Então, a discussão não é quanto eu vou ganhar, mas o que eu posso ser com isso. E aí, o ser, a trajetória, ela desemboca, né, nessa coisa do ser professor. E foi isso que me levou ao seminário, lá em 1999, né? Até essa semana eu recebi uma foto da minha primeira turma de Luzerna, e eu postei na minha rede social, no Facebook, como eu chamo, não chamo no Facebook, né? Facebook, dizendo de que a maior aventura da minha vida foi exatamente quando eu iniciei o estudo lá no seminário São João Batista, que já fechou, hoje é prefeitura de Luzerna, né? Em Luzerna. Lá começou, de fato, a minha trajetória acadêmica, né? Então, esses quase 9 anos que eu fiquei com os franciscanos, grandes amigos que tenho, entre os frades, eles são responsáveis por aquilo que eu sou hoje, né? Alguém que cheguei à etapa final da trajetória acadêmica, que é o doutorado, né? O título mais alto. Isso não faz de mim melhor ou pior que ninguém, apenas é uma trajetória acadêmica, né? Que eu assumi. E graças a esta grande aventura, né? Que começou em Luzerna no ano de 1999. Bastante importante aqui, você já mencionou, que é a leitura, né? Para qualquer área que você queira assumir para a sua vida, como profissão, ou como estudo, como trajetória acadêmica, o recado, se eu posso dar algum recado, se eu posso dar algum conselho, é que leia os clássicos da tua área. Leia os clássicos da tua área. Você começou citando um clássico aí, né? Anísio Teixeira, para quem quer ser professor, é um clássico. Tem que entender o movimento escola novista, de onde que ele veio, aonde ele ia, e
estudar os pioneiros aí, dos quais fazem parte Anísio Teixeira. Para quem quer ser abraçar a licenciatura, a docência é um clássico. Então, esse contato com os clássicos de qualquer área, seja da engenharia, a licenciatura, aos bacharelados, todas as áreas têm grandes clássicos, né? E os clássicos universais da literatura, esses nos formam, né? Eu lembro do primeiro ano que o professor Léo, o Frei Léo, né? Lá em Luzerna, todo mês a gente tinha que fazer uma resenha escrita de um clássico da literatura, e eu nunca tinha ouvido falar de Dostoiévski, né? Me taquei em Crime e Castigo no primeiro mês. Eu não sei, acho que eu não entendi 2 frases de Crime e Castigo, mas eu fiz uma resenha de Crime e Castigo no primeiro mês. E não era só a resenha escrita, né? Você tinha que produzir uma apresentação oral sobre um clássico da literatura cada mês, né? Então, apresentava um livro escrito, por escrito, uma resenha por escrito e uma resenha oral. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um diferencial na minha formação desde o início. E aqui tem poucos livros, né? Aqui está só os livros da minha pesquisa de mestrado, e mais sobretudo os livros de doutorado, da pesquisa de doutorado que estão aqui. Eu já nem deixo eles na prateleira, porque sempre estão à mão aqui, eu estou produzindo pesquisa, etc. Mas, enfim, então, se dessa nossa primeira colocação aqui, vou resumir aqui novamente para a gente retomar. Educação não é para quanto que eu vou ganhar, mas o que eu quero ser com isso. Tenha contato com os clássicos, seja um leitor e tenha uma vontade persistente. Não pare no primeiro obstáculo. Muito bem. Muito obrigado. Dando sequência, então, entramos aí na questão da docência, né? Então, na minha experiência, quando a convite não sei se é convite, mas quem sabe por motivação do Sérgio Fernando, ele me disse que eu deveria, né, então, voltar para Curitibanos, quando eu deixo a vida religiosa lá em Curitiba, e atuar como docente de filosofia, ele atuava aqui como docente de filosofia, e retorno. Claro que era por meio de processos seletivos, e tinha as aulas, e fui tendo as primeiras experiências, e tomando gosto pela docência, né? Aí, sentindo necessidade de melhorar a prática em sala de aula, eu começo a fazer uma especialização em ensino de filosofia e sociologia, até para poder entender um pouco mais a questão da metodologia, porque uma coisa é você estar na sala, né, e você não ter necessariamente aquela pretensão de atuar como docente, e de repente você estar já como docente, e aí você vendo as dificuldades, que em cada sala é diferente, em cada escola é diferente, né, é diferente lá da academia, lá da graduação, agora é ali no ensino fundamental, é no ensino médio, e ali fui aprendendo um pouco mais, né, pegando mais experiência na sala de aula. Aí depois começo a me interessar, por motivação de um outro grande colega, que também foi franciscano, pela questão do mestrado em educação. Eu sabia que existia, tinha vontade, quem sabe de um dia fazer, mas não era para aquele momento a minha intenção. E aí eu já estava atuando na escola Santa Terezinha, chego lá na sala da direção, e o diretor Fábio, que também foi franciscano, aspirante, acho, isso, estudou em Agudos, né? Aí ele diz assim, vamos fazer o mestrado? Eu pensei, pois olha, vamos tentar. E aí me inscrevi, fiz uma disciplina que o Sérgio tinha feito antes, essa disciplina também, Pensamento Pedagógico Brasileiro, com o professor Celso Carminati, lá na UDESC, em Florianópolis. E aí entrei nesse caminho de tentar, né, o mestrado. Na primeira vez não consegui entrar, aí fui amadurecendo essa ideia de fazer o mestrado, amadurecendo que é um projeto de mestrado, fazendo a seleção, e aí ingresso na Uniplac aqui em Lages, até por ser mais perto, né, e conheço ali a professora Carmen Lúcia. Eu entrei com uma pesquisa que era sobre a história das instituições, eu queria fazer sobre a história da instituição Santa Terezinha, que estava completando 80 anos naquela época. E aí, com o decorrer das aulas ali, né,
das disciplinas, dos eventos que ia participando, fui mudando o objeto, até guiado pela orientadora, né, para pesquisar a questão da contribuição do ensino de filosofia para a educação integral. E aí fui produzindo, participando de muitos congressos, não cheguei a publicar em revistas, até porque não... Acho que enviei 1 ou 2 trabalhos, tendo a resposta ali para consertar, e acabei encaminhando para outro congresso, e lá no congresso foi aceito, e fui apresentando e acabei deixando. O professor Sérgio tem uma ampla experiência nisso, depois ele pode nos contar como que funciona essa questão de produção para as revistas. Até porque aumenta a questão de conceito, né? É mais visto, mais importante no meio acadêmico a revista do que o congresso, os seminários. E aí volto de novo para, já com a formação concluída, defendida, apresentada, faço uma segunda graduação, que é a graduação em pedagogia. Essa graduação em pedagogia eu buscava uma outra formação, até para ampliar meus leques de oportunidades aqui na cidade de Curitibanos. Então, em filosofia, cada vez mais um movimento que eu não sei se o professor Sérgio nota, se acontece o mesmo aí com ele na região, mas eu percebi o seguinte: quando ali em 2012 eu tinha disponibilidade para uma carga horária numa escola cheia, na outra, então você tinha que praticamente escolher qual escola que você ia, e você ficava lá e completava a tua carga completa ali. Com o passar do tempo, foi diminuindo isso. E agora, nos últimos anos que eu ainda lecionava filosofia como professor ACT no estado, eu estava frequentando 5 escolas para completar as 32 aulas. Então, isso já estava criando uma grande dificuldade, né? Estava vendo que a filosofia, aqui, para mim, nesse meu momento, poderia ter continuado, claro, né? Mas a filosofia, para mim, se eu quisesse ter uma vaga estável num lugar, que era o que eu buscava para aquele momento, então eu deveria fazer uma outra graduação, e fiz a graduação em pedagogia. Aí houve o concurso para assistente de educação, teve o concurso do estado, e eu consegui ter êxito ali com a aprovação e escolher uma escola perto da minha casa. Então, para mim, acabou sendo uma realização para minha busca, né, no momento que realizou. Então, agora eu trabalho perto de casa, eu tenho uma vaga numa escola completa, e para mim está sendo excelente, né? Gosto da função que exerço, participo junto com quem está na direção em cada mandato, e vai se realizando minha carreira nesse momento. Por enquanto, é a que respondeu, mas eu já estou buscando outra formação, e pode ser que mais adiante eu busque ampliar essas atuações também. E agora eu passo para o professor Sérgio, e gostaria que ele contasse para nós também sobre os concursos. Qual que é a importância dos concursos na preparação dele, né? Porque ele tem um histórico bem extenso sobre a questão... Grandes, então, no Brasil, e acho que os professores, eles são absorvidos, sobretudo pela iniciativa pública, né, pela escola pública, dado que, aquilo que eu falei no início, as escolas privadas, elas não te dão uma segurança financeira, não te dão uma segurança de estabilidade. Então, ser professor no Brasil trabalhar para o Estado, né? Então, é óbvio que eu prestei muitos concursos, comecei quando eu saí lá dos franciscanos, isso era 2006, e comecei a dar aulas, eu comecei a estudar para concurso, fazia aliás, aqui um erro, né? Não cometa esse erro, estudar para todo tipo de concurso, não, escolho uma área de atuação e estudo para aquela área, mas eu não sabia disso, né? Fui aprender tomando chumbo. Estudava para todas as áreas, e foram 3 anos que eu prestei muitos concursos, área policial, área jurídica, área educacional, e eu só apanhei, vamos dizer assim. Só que tomei uma lição que depois no 4º ano seguido de estudos, também como professor ACT do Estado, eu tive
se eu não me engano, 9 aprovações em concursos diferentes. Desde da prefeitura de São Cristóvão, passando pela prefeitura de Curitibanos, até escrivão de Polícia Civil, e este cargo que eu ocupo hoje, que é professor da Rede Federal de Ensino, né, dos IFES, que eu passei no final de 2009. E eu costumo dizer que eu sou professor por escolha. Não foi um acaso, né? Quando eu estava, então, aprovado para assumir outras vagas de concurso e fui nomeado para outras vagas, eu já era professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, lá na cidade chamada Camaquã, no Rio Grande do Sul. Mas eu disse, eu não quero, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou continuar sendo docente, porque aqui que eu me sinto realizado, é aqui que eu também crio condições e possibilidades para que outras pessoas, os educandos, né, encontrem suas possibilidades. É aquilo que eu falei no começo da nossa conversa aqui, né? Trabalhar com a utopia, trabalhar na esperança de construir um mundo melhor, de possibilitar às pessoas também essa questão de poderem descobrir aquilo que eles querem ser, né? Então, essa foi a minha... Como eu iniciei, né, na Rede Federal de Ensino, e por que a Rede Federal de Ensino ela é muito importante na minha carreira docente. Os professores da rede estadual, rede municipal, rede privada, eles são geralmente contratados para dar aulas. O José acabou de externalizar ali. Precisava ir a 5 escolas para poder fechar 32 aulas. Eu sou um professor de dedicação exclusiva no meu instituto aqui, e em sala de aula eu tenho 12 horas aula, 12 horas relógio, né? Aí a gente já começa a quebrar aquele senso comum que diz, mas professor, tu só dá aula? Não, professor não pode ser só dador de aulas. Na Rede Federal de Ensino ainda a gente tem essa prerrogativa que professor aqui ele tem que equilibrar entre aulas, pesquisa e extensão. Então eu tenho 12 aulas, 12 horas aula, mas eu tenho 2 pesquisas registradas na CAPES, na CNPq, que visam investigar sobre como funcionam os algoritmos de redes sociais, de grandes corporações, no comportamento humano. Então, é uma questão... eu investigo com meus bolsistas de iniciação científica como funcionam os algoritmos no nível do comportamento humano. Então, essa é a minha grande pesquisa. E para vocês entenderem bem, basta vocês verem que vocês vão num site de busca, como o Google, e digitam máquina de lavar roupa. E depois vocês vão no Facebook. O Facebook já te manda ali 1000 tipos de máquina de lavar roupa. Significa que tem um algoritmo ali que está te conduzindo, está formando tua opinião política, formando tua perspectiva de consumo. Então, isso é uma questão bastante filosófica e psicológica por ter a ver com o comportamento humano. Então, veja bem, 12 horas de ensino e mais aqui horas de pesquisa. Eu também tenho no Instituto Federal aqui horas para extensão. O que é extensão? É aquilo que você oferece para a comunidade, que não é nem aula nem pesquisa, mas é um tipo de conhecimento gestado ali por aquela instituição de ensino, que pode ser do interesse da comunidade. Aqui atrás de mim tem um banner das minhas pesquisas. Eu tenho um grupo de estudos que chama IFE Filosofia, e cada ano a gente discorre sobre um tema. Esse banner, é sobre os 4 livros de Foucault, chamado História da Sexualidade. Então a gente se reunia a cada 15 dias para discutir. Vinham desde pessoas, meus colegas de estudo, que são doutores, a pessoas que não são alfabetizadas. Então, essa é a extensão. Aqui tem outra extensão aqui, que foi do outro ano, que visou discutir livros sobre literaturas clássicas sobre democracia, também na mesma perspectiva. Então, para a gente ver que a trajetória da docência, pensar o ser docente não é só pensar em ser dador de aulas, mas é alguém que pesquisa, alguém que faz extensão. Então, é o tripé da trajetória docente, como acontece aqui.
Tudo isso se deve ao fato, né, de que eu fiz uma segunda licenciatura também em pedagogia, assim como o José. Tenho 2 especializações, lato sensu, uma em gestão escolar, outra em gestão do ensino técnico e tecnológico, que é a minha área aqui de atuação dentro do Instituto. Mestrado em filosofia, que, aliás, está publicado em livrinho aqui do professor Sérgio, chamado Sujeito à Interpretação, pela editora CRV de Curitiba. Então, se vocês quiserem ver um dia o trabalho final do professor Sérgio, está publicado em livro, é só procurar por aí nas redes. E o doutorado, né, que eu concluí no ano passado, na Unicinos, e fiz questão de vir com essa camiseta amarela aqui, porque eu fui fazer o meu sanduíche, né, a parte do estágio doutoral na Espanha, fiquei lá por 4 meses, com recursos da Espanha mesmo. Participei lá da maior mobilidade urbana, mobilidade acadêmica, que é o projeto Erasmus. Tive a oportunidade de conviver lá com pessoas de 25 nacionalidades diferentes, tendo que se comunicar em inglês, espanhol, geralmente em espanhol, né, porque todos estávamos na Espanha. E isso é uma coisa que no Brasil falta muito, né? Essa questão da mobilidade acadêmica, estudantil, porque, de fato, aquilo que o José falou não é somente a sala de aula que ensina, mas o convívio humano ele é extremamente importante e nos educa, né? E esse projeto Erasmus, né, do qual eu fiquei lá convivendo com esse pessoal, ele também é muito importante na minha trajetória acadêmica e reflete na hora que eu vou ensinar, na hora que eu vou fazer a minha extensão e na hora que eu vou fazer a minha pesquisa. Então, acho que isso é muito, muito interessante, né? Acho que a gente precisa, se a gente quer fazer trajetória acadêmica, docente, a gente tem que alçar esse tipo de voo aí. Muito bem, muito obrigado, professor. Aí, então, entra no campo agora da questão da construção constante, né? Oportunidades que vão surgindo a partir da formação que vamos desenvolvendo. Então, o professor Sérgio acabou de citar a questão que ele fez o estágio, o sanduíche lá na Espanha, com bolsa, Fundação Carolina, é isso, né? Fundação Carolina, e aí eu participei junto com da mobilidade europeia, mundial, que é o Erasmus, né? Uhum. E essa oportunidade não tinha quantos inscritos quantas bolsas tinha? Tem uma ideia assim para fazer com quantos inscritos você concorreu para conseguir essa bolsa? Então, a Fundação Carolina da Espanha, ela oferece bolsas para brasileiros, latino-americanos que queiram fazer um breve, até 4 meses de pesquisa na Espanha. E para o Brasil vieram possibilidade de 24 bolsas de estudo. 24 bolsas. Essas bolsas de estudos, elas ofereciam a passagem de ida e volta para a Espanha. Se a gente for comprar hoje, custa em torno de 800 euros. Então, multiplique por 6, né? Multiplique por 6, que está valendo euro. Oferecia também mensalmente 1.200 euros para tu pagar a tua alimentação e o lugar onde você mora e um plano de saúde. Então, vieram 24 bolsas para o Brasil, no edital, que analisava o mérito acadêmico, o mérito da pesquisa e o mérito acadêmico do possível bolsista. Então, se inscreveram inicialmente para essas 24 bolsas 3.600 professores de universidades federais e institutos federais. Eu não costumo usar a palavra sorte, né, mas por mérito acadêmico, e o mérito acadêmico aqui não é meu, né, não é meu, mas o mérito acadêmico é desde dos grupos de estudo e pesquisa que eu participei e participo, todos os professores, os meus amigos, como o José, todos os meus amigos. Então, eu não sou um indivíduo lá concorrendo, mas toda essa carga de relações que vai para essa disputa, né? Então, dessas 24 bolsas, uma foi a minha, né? E eu concluí o meu doutorado com louvores, posso dizer assim, né?
na Universidade de Cádiz, na Espanha, né? Com recursos da Fundação Carolina, com os Erasmus, né? Que é esse grande projeto de mobilidade estudantil ao redor do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se um professor curitibanense, nascido na Fazenda Cadeia, egresso do EJA, todos conseguem, desde que tenham condições, como eu disse, né, de estudos, de boas instituições públicas de ensino, de grupos de pesquisa, de bolsas de iniciação científica, que geralmente são financiadas com recursos públicos. E, novamente, aqui eu quero defender a educação pública. Temos que financiar a educação pública para que mais pessoas possam ser algo mais além daquilo que eles almejam, talvez, em algum tempo. Muito bem. Ó. Acabou entrando naqueles tópicos ali muito bem explicado, né? A questão participação de grupos de pesquisa, e isso envolve a formação acadêmica superior, né? Participação de grupo, produção, debate. Num outro vídeo aí que você postou na semana passada, você falou que é enviado os textos são analisados e algumas vezes é mandado que corrija, é negado, então ali tem que fazer essa edição, tem que fazer essa correção, tem que melhorar a pesquisa, a fundamentação, e aí você vai, é uma questão de um desafio, né? Desafio. Quando eu falei do processo de seleção ali, eu disse que era mérito da pesquisa e mérito acadêmico. Então, o mérito acadêmico, ele é medido pela produção do pesquisador. E a produção do pesquisador deve estar em revistas científicas, publicadas em revistas científicas. No Brasil, há um medidor, né, que mede a qualidade das revistas científicas, que é a CAPES, o Qualis CAPES, né? O CAPES é a coordenação de pessoal de ensino superior, que analisa a qualidade dessas revistas. No caso do Brasil, elas são divididas em A1 e A2, B1, B2, B3, B4 e C. Então, elas têm um peso lá e você vai publicar, e na hora que você vai concorrer a uma bolsa, seja ela da Fion Carolina, ou seja uma bolsa dentro do meu instituto, também é medida pelo mérito acadêmico, sempre leva em consideração essa classificação da CAPES, né? E o processo de publicação, ele é bastante moroso. Tem que ter muita paciência. Eu acho que devo ter uns 15 artigos publicados em revistas acadêmicas, até tem alguns novos aí. Eu tive um artigo que ele ficou 4 anos no prelo. O que é o prelo? É quando o artigo é submetido, avaliado, corrigido, e ele fica lá para ser publicado. Eu fiz um artigo que é fruto do ensino de filosofia, de umas atividades de ensino que eu fiz no outro instituto, e ele foi avaliado, corrigido, e ficou 4 anos para ser publicado. Mas, em média, quando você vai publicar um artigo, tu tem um problema de pesquisa, uma questão, e isso desde o TCC, desde a iniciação científica, passando pelo TCC da graduação, da pós, pela dissertação, pela tese de doutorado, você tem que ter uma questão, um problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa te leva a investigar, e você vai produzir sobre ele, você vai colher dados, vai pesquisar e vai produzir sobre ele. Quando tu tem uma produção mais ou menos sobre aquele teu problema de pesquisa, tu submete a revista, aí sem o teu nome, né? Você coloca lá para o editor sem o teu nome, sem a tua instituição, é só um texto, e esse editor ele coloca para 2 pessoas que também não sabem quem você é, e um não sabe do outro. E eles vão emitir pareceres. Ou eles te devolvem para você corrigir, ou dizem que teu texto, a tua produção não serve, portanto tem que ser descartada ou melhorada muito e ser submetida de novo, ou eles aceitam para a publicação. Em geral, eu vou dizer que 100% dos artigos que eu publiquei até hoje, e dos 2 livros que a gente publicou aí, esse mais um que tem por aí, eles são devolvidos para correção. É óbvio que eu já tive textos devolvidos, negados, por não cumprirem as exigências da revista. Então, é um processo moroso, demorado, mas
quem vai se aventurar na iniciação científica, no TCC, na pós do TCC, na dissertação de mestrado e na tese de doutorado, tem que passar por isso. Um exemplo, minha tese de doutorado, eu só podia defender o meu doutorado lá na Unicinos depois que tivesse 2 artigos aceitos em revistas, 2 comunicações em evento, 150 horas de participação no grupo de pesquisa. Então, quando a gente vai para uma formação como um mestrado ou doutorado, esqueça que você vai ter muitas aulas. Tu vai ser produtor de conhecimento e conteúdo. E esse é um grande diferencial, né, do que a gente é acostumado a ver por aí, né? A gente pensa que é só sala de aula, e não é por aí. Muito bem, muito obrigado, professor. Então, 45 minutos, né, José? Já vamos encaminhar para as perguntas, né? Tem perguntas? Aqui na nossa plataforma não está aparecendo, mas eu estava olhando no perfil aqui, tem 14 comentários, só que eu não estou conseguindo ler esses comentários. Você consegue ver algum ali? Tem uma coisa ali, ó, Solange Fonseca está lá nos cumprimentando. Sérgio Felipe Júnior, abraço fraternal aos 2 amigos. Dá uma olhadinha aqui. E os demais comentários? Tem 14, eu só estou vendo aqui. Kellen Gomes, super bacana essa fala sobre a formação e trajetória docente. Procuro acompanhar essas histórias de carreira dos docentes para que eu possa direcionar a minha carreira e entender melhor os processos. Quer comentar aí, Zé? Eu também penso nessa ótica. Keren, isso. Eu penso nessa ótica também. Sempre, na verdade, eu não vejo, né? Não me vejo como um espelho para alguém, mas eu vejo assim que pode ser que pela coragem, pelo que foi a decisão que foi tomada, pela determinação, pela escolha, sempre pode ajudar alguém. Uma pessoa pode se sentir provocada, né, para que ela faça algo semelhante, com certeza, ou que busque fazer muito melhor. E se dá para seguir um exemplo de formação, é o Sérgio, né? O Sérgio é um exemplo de formação que eu tenho, que não tenho vergonha nenhuma de dizer, né? E tem muitos outros, né, que vamos observando na vida. De cada professor que a gente convive na escola, a gente sempre tira uma lição, né? Eu lembro que um professor que eu me espelhei, só que a minha letra continua feia, é o professor Osair Lenkel, já falecido. O professor Osair, os diários dele eram perfeitos, né? A coisa mais perfeita que existia, ainda na época do diário escrito, né? Aí, depois acabou esse diário escrito, veio para o diário online, na rede estadual, então acabou. Mas a organização dele, a metodologia dele de escrever, fantástico. Devia ser feito um quadro com os diários dele. Então a gente sempre vê alguma coisa boa na atuação dos demais professores, né? Numa live anterior eu citei que eu queria um dia assistir uma aula do Sérgio Fernando, queria assistir uma aula do Arlindo Alberton, porque essas aulas iriam me motivar a fazer melhor, né? A copiar deles, né? Mais algum comentário, senhor? A professora Magda aí, ó, minha colega de tempos antigos lá do Solon Rosa, do Maria Imaculada, a professora Magda, abraço para a senhora também. Faz tempo que não conversamos. Grande colega, está comentando ali, ó, os 2 meus colegas, Sérgio e José, sempre acompanhando nossos trabalhos. Que legal. Viu como essas pandemia também tem isso, né? A gente revê os amigos, mesmo que à distância, lembra de coisas antigas, como tu lembrou do começo, né? Bastante interessante. Também não estou conseguindo ver muitos comentários aqui, mas está interessante. Tá interessante. E é uma descoberta, né, Sérgio? Essas ferramentas você usa num dia de uma forma. Talvez por algum processo que você tomou diferente, algum caminho que você seguiu diferente, muda a configuração. Mas vamos aprendendo e daqui a pouco vamos estar fazendo bem, da melhor forma possível, para compartilhar. E é legal que você falou sobre professor, né? A gente tem... Professores sempre nos marcam. Então, isso remete ao modo como nós nos constituímos professores, né? Qualquer um de nós aqui, seja nós 2 ou quem está nos acompanhando, sabe que a gente tem uma história que passam professores que te marcam negativamente e aqueles que te marcam positivamente. Eu tive a sorte
de sempre, a maioria dos professores que eu lembro, que fizeram parte da minha trajetória, são marcas muito positivas. Mas a gente sabe que não é assim, né? Toda profissão tem o outro lado, né? Eu lembro muito dos meus orientadores aqui. Meu orientador de TC, o Frei Wagner Sassi, de grande memória, né? É um tipo referencial filosófico que eu tenho. Afinal, o cara escreveu uma tese e uma dissertação em grego na PUC de Porto Alegre, né? Então, somos réis mortais perto de um homem desse que escreveu uma tese e uma dissertação em grego na PUC do Rio Grande do Sul. Aí eu fiz uma pós em Curitibanos com o professor Geraldo, né? O professor Geraldo sensacional, acho que é um marco aí de todos os professores de curitibanos e gente que fez formação na UNC. O professor Geraldo é sensacional, né? Aí fui para o mestrado, caí de paraquedas no mestrado, tinha acabado a graduação, feito uma pós e fazia uns 6, 7 anos que eu não sabia o que era pesquisar e tal, e fiz o processo seletivo na Federal de Pelotas e conheci o professor Clademir Arauti. Só depois que eu comecei a ser orientado e a frequentar o grupo de pesquisa dele, entender que o professor Clademir é um dos maiores nietzschianos do mundo, uma das grandes referências da pesquisa Nietzsche no mundo, e esse cara foi meu orientador. Então, é sensacional isso, né? A gente teve uma referência nessa coisa. Aí fui para o doutorado na Unicinos, né? Procurei o Lattes, daí aprendi, né? Vou ter que procurar o Lattes de um cara que tem a ver comigo. Eu encontrei lá Castor Ruiz, um professor espanhol. O cara para você ter uma base, é o representante das humanidades da Unicef no Brasil, da Cátedra de Direitos Humanos no Brasil. Então, esse sujeito, só o diálogo com ele foi extremamente informativo para mim. Então, essas referências aí de formação, e agora, recentemente, fiz uma pós à distância pelo IFSC, né? Fui orientado pela professora Silvana, uma professora de administração também sensacional, né? Que me deu dicas fenomenais aí na área de gestão. Então, é muito importante a gente ter como referência os grandes mestres, né? E vem ao encontro daquilo que eu estava dizendo, que quando a gente vai para um processo seletivo, o mérito não é individual, é tudo isso, é toda essa carga, né, de relações que a gente leva para a discussão. Isso mesmo. Você falando aí lembrava, para mim, a experiência mais marcante de docente que eu tive, foi teu professor também, foi o Mauro Simões. Então, né, o Maurão. O Mauro, para mim, eu lembro do jeito dele, ele chegar na sala de aula com uma caneta, chamada e um copo de água, pegar o giz e dar 4 horas de aula de metafísica, de filosofia contemporânea, e ninguém querer sair, ficar prestando atenção e aprendendo, né? Então, um modo de... Aí outra questão muito importante, né? O professor tem que dominar o seu conteúdo, né? Dominar para que ele consiga transmitir com muita facilidade, né? Do mesmo modo, tínhamos outros professores que tinham uma formação extensa, mas não conseguiam transmitir com essa mesma eficácia que eu fiquei marcado com isso. Não quer dizer que não fosse bom. Aqui quer dizer que foi mais marcante para mim a experiência ali do Mauro, né? Você falou da experiência da pesquisa com o Wagner, tal, que também foi meu professor. Você foi aluno do Hermógenes Arada ou não? Eu fiz vários cursos com ele, mas ele não tinha título reconhecido para dar aula na universidade, mas é um filósofo fundamental, né? Ele teve o Arada, falecido Arada, né? Falei Arada. Ele tem O problema é que ele foi orientado por Heidegger, né? O Heidegger foi um filósofo que, por coincidência histórica, ele foi reitor de uma universidade nazista, e todos os títulos que ele tinha, eles foram cassados após o nazismo, né? Então, quem foi orientado por Heidegger não poderia, por exemplo, reconhecer o seu título depois, porque o Heidegger não poderia dar titulação, né? Mas é uma questão da história lá do outro filósofo,
É muito triste, né, essa questão, porque o Araras é um mestre, né? E você citou o Mauro. Eu tenho contato com o Mauro, grande professor. Inclusive, eu e o outro, novamente, naquela ideia de que a gente não faz as coisas sozinho, né? Há uns 3 meses saiu uma publicação de um livro digital, inclusive a gente pode deixar nos comentários depois o link para baixar o livro. Eu e um colega, o professor Everton, lá da Universidade Federal do Amapá, e o professor Tiaraju, do IFSU, a gente produziu um livro sobre política prática, e a gente tem afinidade com o Mauro, e o Mauro é quem escreveu a apresentação do livro, né? O Mauro, que a última contato que eu tive com ele estava na Itália, mas é óbvio, com a pandemia teve que levantar acampamento, né? Ele já veio para o Brasil. E o Mauro para quem é da filosofia, é o principal, vamos dizer assim, a maior autoridade em utilitarismo ético e político no Brasil, né? Um cara que pesquisa utilitarismo, sensacional. Sensacional. Isso mesmo. Quase 1 hora, Zé. Vamos cansando as pessoas aí, ó. Tem uma pergunta ali, Sérgio. Você quer responder essa pergunta? Faça que eu não estou conseguindo ver. Nesse momento de pandemia, os professores estão expostos com as suas aulas e metodologias e expostos para uma parte da sociedade que é leiga com relação aos processos educativos. Então, como vocês percebem essa situação? Olha, primeiro de tudo, quero indicar um vídeo no YouTube de 9, 10 minutos, do professor Christian Dunker. Depois eu escrevo até nos comentários, Christian Dunker. Ele é um psicanalista e professor da USP. Ele produziu um videozinho curto sobre ser professor na pandemia. E eu destaco algumas coisas a partir do vídeo do que eu estou vivenciando, né? O primeiro ponto é que a gente é humano. Logo, a gente não tem que ter medo de errar, mas tem que ter a coragem de pensar coisas diferentes para nossas práticas educativas. Por exemplo, em um momento normal da sociedade, a gente estaria fazendo esse bate-papo aqui? Eu creio que não, né? Porque a gente tem coragem de arriscar, e arrisca errar o conceito, errar a coisa. Então, a primeira situação, se a gente erra, não é humano, cara. É humano, a gente vai errar na videochamada, vai errar na live, vai errar o conceito, e a gente não pode se culpar por isso. Não pode se culpar por isso. Isso mostra a nossa humanidade. Esse acho que é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, que tem me desafiado muito, é que exatamente a ideia de que professor não aquela pergunta chata, né? Professor, você trabalha ou só dá aula, né? Essa pergunta ela é colocada em xeque exatamente nesses momentos. Porque você preparar uma aula de 45 minutos presencial, quando você é cancheiro, que a gente diz, né? Com 5, 10 minutos, tu prepara a aula, a transposição didática, e vai lá e faz. E esse momento de pandemia, que a gente está tendo que preparar aulas diferentes, com recursos X, Y, Z, a gente está tendo que se reinventar. Então, a pergunta, professor, você só dá aula, né? Ou como a gente tem ouvido, os professores estão em férias. Eu não quero esse tipo de férias nem para um dos piores inimigos que eu tenho. Porque ultimamente eu tenho dormido muito pouco, porque eu fico, a preocupação vem, a ansiedade vem, como que eu vou atender os meus alunos, o que eu tenho que fazer, o que a gente pode fazer para melhorar. Isso é muito, muito, muito estafante, preocupante. Então, eu acho que todos estão mais ou menos nessa condição de ansiedade, né? E vendo a ansiedade dos alunos, eu tenho muitos alunos nas minhas redes sociais, sobretudo no Twitter. Ontem eles estavam discutindo exatamente para pedir para o Instituto aqui para cancelar o ano letivo. E tinha argumentos do tipo assim, eu prefiro me formar com 20 anos no ensino médio e com conteúdo, com aprendizado, do que com 17 para 18 sem conteúdo.
E nós estamos oferecendo aulas à distância, mas a realidade de um aluno do ensino médio do Instituto Federal é 20 disciplinas, né? E você imagine 20 professores pensando 20, 30 metodologias diferentes à distância na sua cabeça, e aí esse indivíduo, que também está submetido às ansiedades da pandemia, e ele tem que aprender ainda, né? Então, eu produzi uma enquete ali com esses alunos, 280 alunos participaram, e 77% desses 280 alunos, eles pedem o fim do ano letivo, ou do semestre letivo, que seja, porque estamos no mesmo barco, né? E o barco está sem capitão. Aliás, ainda temos o capitão lá, mas o capitão não está navegando, né? Não está conduzindo o barco como deveria, e nós estamos à deriva, né? Enquanto sistemas de ensino, né? A gente não tem um norte. Cada um está fazendo mais ou menos o que pensa ali, e isso não é legal, sobretudo para os estudantes. Isso mesmo. E uma questão importante que você se lembrou aí, né, que deu para entender, que eu lembrei para citar, é que a educação, que os alunos aí estão levantando a bola, a educação não é só ter o diploma, né? É a qualidade e a intensidade da formação que vai desenvolver, né? Por isso estão solicitando. Muito interessante. Bem, Sérgio, eu quero agradecer então que você aceitou participar. Eu torço que isso motive os nossos colegas professores a fazerem esses momentos também. Sempre tem algumas pessoas que vão estar assistindo, vão estar lembrando, vão estar desenvolvendo novos conhecimentos, tem sempre algo a nos passar de positivo, de bom, né? E que eles façam o que nós vamos assistir, vamos comentar, vamos perguntar, vamos compartilhar as nossas experiências e conhecimentos. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que assistiram, a quem comentou, a quem fez pergunta. Então, muito obrigado, Sérgio. Se quer... Bom, eu agradeço muito a oportunidade, José, sobretudo por ter conversado contigo. Eu vou deixar o link, então, para o livro, no comentário da live, que eu acho que fica na linha do tempo depois. Vou deixar um link para meu canal no YouTube, onde tem vídeos de filosofia, e a gente pode, inclusive, práticas de ensino de filosofia, a gente pode encontrar lá. Agradecer, deixa eu ver quantos tem online aqui, vamos lá. Estamos 14 pessoas online. Agradecer as pessoas que viram, que vão ver depois, pela paciência, enfim, por ter nos prestigiado aí. E vamos criar outras oportunidades, sem dúvida nenhuma. Então, abraço. Boa noite, até mais. Até mais.